Olá! Vamos refletir sobre uma coisa: o que define a nossa identidade na sociedade hoje em dia? Pois é, segundo a teoria do professor John Quinn, aconteceu uma mudança bem silenciosa, mas olha, radical. A gente teria deixado de se ver como trabalhador, alguém focado em construir um futuro coletivo, para se ver como consumidor, sempre numa batalha individual. Vamos tentar entender como essa virada de chave impacta a vida de todo mundo. Então, a teoria diz o seguinte: a nossa identidade principal mudou da água para o vinho. Deixamos de ser a pessoa que constrói, que tem uma missão em comum com os outros, para virar o competidor, numa corrida que parece não ter fim por status. E essa mudança, como a gente vai ver, altera absolutamente tudo no jeito como a sociedade se organiza. Para a gente sacar bem essa transformação, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o período do pós-Segunda Guerra, uma época que era organizada em volta de uma figura central bem diferente: o trabalhador. Olha só, nessas décadas, principalmente lá na Europa e nos Estados Unidos, a sociedade tinha um tipo de pacto social muito claro, sabe? A ideia era que o progresso do país tinha que se refletir na vida do cidadão comum. O foco era beneficiar diretamente as classes trabalhadora e média. A filosofia por trás disso era bem simples e direta. Se são os trabalhadores que fazem a roda da economia girar, que são o motor da sociedade, então o sistema todo devia ser feito para tratar eles bem. O valor de verdade vinha do trabalho, e não da especulação financeira. E essa crença não ficou só no papel, não. Ela se transformou em benefícios bem concretos, como a gente vê aqui. Era quase um guarda-chuva de proteção social. As políticas do governo queriam garantir que todo mundo tivesse acesso à saúde de qualidade, boa educação, enfim, uma vida estável e próspera. E tem mais, essa era também era muito mais igualitária. Para ter uma ideia, lá nos anos 70, o chefe de uma grande empresa ganhava, em média, umas 20 vezes o salário de um funcionário comum. Guarda bem esse número porque o contraste com o que a gente tem hoje é chocante. Acontece que, a partir dos anos 80, esse sistema todo começou a virar de cabeça para baixo. Foi uma mudança dramática, uma verdadeira revolução silenciosa que estava acontecendo. E isso leva a gente a uma pergunta que é fundamental, né? Poxa, se o sistema estava funcionando para a maioria das pessoas, por que mudar? E talvez mais importante, quem é que saía ganhando com essa mudança toda? O professor Schwecken dá um nome para isso: a revolta da elite. A tese dele é que uma sociedade que vai se tornando mais igualitária acaba sendo uma ameaça para quem está lá no topo da pirâmide. Para essa elite, igualdade diminui o poder deles. Eles não querem igualdade. Eles precisam da diferença para se manter no topo. Esse movimento político e econômico, que a gente geralmente associa à ascensão do neoliberalismo nos anos 80, com figuras como Reagan e Thatcher, passou a priorizar um capitalismo de livre mercado, sem muita regulamentação. O resultado? Uma alteração fundamental naquele contrato social que existia antes. E aqui está o impacto daquela mudança em números. Hoje, um CEO médio ganha de 200 a 300 vezes mais que um funcionário. É uma explosão de desigualdade que redesenhou completamente o cenário econômico. Lembra daquele número 20? Pois é. Mas para conseguir concentrar tanto poder assim, a sociedade precisava de uma nova ideia central, uma nova figura para colocar no lugar do trabalhador. A promessa feita para o cidadão foi totalmente reescrita. Em vez da segurança de ter um bom emprego para a vida toda, o governo e o mercado passaram a prometer outra coisa: uma infinidade de produtos baratos e disponíveis. A gente trocou estabilidade por variedade. Essa troca, que parece sutil, de trabalhador para consumidor, acabou tendo consequências psicológicas muito, muito profundas para todo mundo. Para a gente entender a cabeça do consumidor, o professor propõe um experimento mental. Imagina só, de repente todo mundo numa comunidade ganha uma bolada em dinheiro. O que você acha que acontece depois? O que acontece em seguida é um ciclo quase que previsível, movido por essa busca por status. A alegria inicial de comprar algo novo rapidinho vira uma espiral de competição, de exibição nas redes sociais. Para manter as aparências, as pessoas se endividam e a solidariedade, aquela ideia de comunidade, vai por água abaixo. Afinal, agora todo mundo é competidor. E aqui a gente chega numa definição que é crucial. Consumismo não é só o ato de comprar coisas. É um sistema social inteiro, construído em cima da competição por prestígio. Um sistema que, pela própria natureza dele, acaba isolando e individualizando cada um de nós.
Dentro dessa mentalidade, fica muito difícil agir em conjunto por um bem comum, porque cada um está preso na sua própria batalha por status. A lógica do dinheiro, do capital, começa a dominar todas as áreas da nossa vida, até os relacionamentos. E isso tudo nos leva à conclusão mais desafiadora e, talvez, a mais poderosa da teoria do professor. A tese final dele é bem ousada. Esse sistema não seria apenas um novo modelo econômico, mas sim uma forma de escravidão ainda mais eficaz que as antigas, justamente por ser voluntária. A lógica aqui é forte. Pensa bem, se uma pessoa nem percebe que está acorrentada, e pior, até sentir prazer no processo de adquirir essas correntes, como é que ela vai lutar pela liberdade? Fica quase impossível. É por isso que esse sistema é visto como tão estável. É um ciclo que se fecha perfeitamente. A elite se beneficia e as massas participam de bom grado, presas nessa competição sem fim por prestígio. Então, vamos amarrar as ideias centrais aqui. Primeiro, essa grande mudança histórica de identidade, do trabalhador que pensava no coletivo para o consumidor focado no individual. Segundo, o resultado direto disso, um aumento brutal na desigualdade. E terceiro, o motor psicológico que faz tudo isso funcionar. Um sistema que nos transforma em competidores, quebrando a solidariedade e tornando uma ação conjunta por mudanças algo muito, muito difícil. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora, para a gente refletir sobre a nossa própria situação. Se um escravo não sabe que é um escravo, será que um dia ele pode ser livre? Fica aí a reflexão. Até a próxima.